tudo bem com você? Está no ar o TV Mais Entrevista. Bom, e você já conhece a microfisioterapia? Já ouviu falar? Pois hoje eu entrevisto o microfisioterapeuta Gustavo Quinelato. Tudo bem, Gustavo? Tudo bom? Prazer recebê-lo aqui no programa. Bom, e ultimamente vem crescendo muito no Brasil, já vi muita mídia falando, muita gente comentando sobre a microfisioterapia. Mas muita gente ainda não conhece também essa técnica, né? O que seria? É uma técnica francesa desenvolvida pelo François Benini e Daniel Grosjean, e ela é baseada principalmente na embriologia, origem e evolução de tecido embrionário, onde a gente consegue puxar ou estar datando eventos que ocorreram ao longo da vida da pessoa sem que a pessoa nos conte isso, sem que ela esteja passando isso para a gente. Como assim? Dá um exemplo. A gente pode estar falando de algum evento, um trauma ocorrido, um medo, um assalto que a pessoa tenha ocorrido há 20, 30 anos atrás, seja lá qual for a data, que esteja dando um problema nela do tipo um problema de pânico hoje, atualmente, que não surgiu na época e veio a surgir agora. Quando a gente fala em descobrir coisas do passado, muita gente associa a regressão, não tem nada a ver. Não tem nada a ver com regressão, é uma técnica palpável, não tem nada a ver com energia, fluxo energético, nada, é tudo palpável, é representação muscular que a gente pega, são mapeamentos que a gente vai fazendo do corpo humano e que a gente pode estar justificando um problema que a pessoa tem na atualidade, seja um trauma, uma dor ou alguma coisa do tipo emocional ou psicológico. Como que funciona o trabalho seu ali? Você acaba palpando, faz uma massagem, como que é em relação ao paciente, ao cliente? São micropalpações, o paciente ele fica deitado de barriga para cima. O que são micropalpações? Micropalpações que eu falo, é difícil da gente citar, mas são palpações muito suaves que a gente faz a nível tecidual, de pele. E em alguns momentos é uma palpação um pouquinho mais forte, que é nível muscular. Mas nada que o paciente sinta dor, nada. São movimentos muito leves e sutis que a gente vai tendo que trabalhar ao longo do corpo do paciente e está justificando os problemas que a gente vai achando no paciente, ou está falando um tipo de personalidade que a pessoa tem e o porquê que ela tem essa personalidade, ou porquê que ela tem um sintoma do tipo agressivo, por exemplo, ou um sintoma do tipo uma pessoa muito calma, que não tem muita reação. A gente consegue datar isso desde quando que vem ocorrendo e está corrigindo isso. Mas nem sempre a pessoa se lembra do evento específico. Não tem necessidade da pessoa estar lembrando, não. Tá? O que importa é a gente só estar mostrando para o paciente o que está fazendo mal para ele. Em relação à aplicação da microfisioterapia, hoje é indicada para que tipo de problema ou doença? É aplicado na área desportiva, qualquer tipo de dor, trauma, acidente, batida. É aplicada na área psicológica, na área psiquiátrica, em todo tipo de patologia. Ela engloba tudo, ela te dá a origem e evolução de cada evento que ocorreu ou que está ocorrendo com o paciente. E a microfisioterapia, você disse que agora está se expandindo mais no Brasil, como está sendo vista aqui pela sociedade? Aqui no Brasil ela está sendo muito lógico. Toda técnica de início ela tem uma repulsão da sociedade um pouco, né? Mas conforme você vai fazendo, vai trabalhando, vai vendo as melhores que a população tem, é lógico que a técnica ela começa a ser um pouquinho mais aceita. Até porque para a gente leigo dá essa impressão, né? De algo mágico, de alguma coisa de energia, e você disse que é científico. Não é, não tem nada de energia, é palpável, é tudo palpável, entendeu? Então a função nossa aqui não é de adivinhar, né, as coisas. A função nossa é de estar uma pessoa que está te esclarecendo que está te fazendo mal, para que você possa evitar. Mas se você não conseguir evitar, os estímulos que a gente dá é nível sensorial, entendeu? Ela é uma conversa nossa com o cérebro. Porque o corpo da pessoa, né? Isso. Então, por mais que ela seja repreensiva e não está querendo melhorar aquele evento ou aquela personalidade dela, o cérebro, automaticamente, ele toma frente à situação para estar fazendo as devidas correções, sem que a pessoa tenha consciência ou não. É só fisioterapeuta que trabalha?
fisioterapeuta, médico atualmente. E aqui no Brasil, hoje atualmente, tem em torno de umas 50 e poucas pessoas que estão fazendo, que estão formadas e estão aptas a estar desenvolvendo a técnica. Em relação à aplicação, tem idades ou grupos específicos que podem receber? Crianças, idosos? Crianças, idosos, qualquer um pode estar fazendo. E o que você estava falando, você disse de inúmeros problemas, mas não citou especificamente. Sejam doenças físicas ou mesmo problemas emocionais, ela acaba ajudando tudo. Por exemplo, síndrome do pânico, ansiedade. Síndrome do pânico, ansiedade, depressão, toque, todo tipo de problema a gente consegue. Doenças físicas também? Doenças físicas como diabetes ou um câncer ou alguma coisa mais séria, a gente consegue não... Minimiza, ajuda, né? Não vamos falar que a gente vai conseguir curar, entendeu? Mas é uma tentativa e a gente vai achando o porquê disso. Por que ocorreu tal época e não antes e não depois. A gente consegue estar justificando isso. Na Europa, a microfisioterapia é muito respeitada, né, Gustavo? Ela é muito respeitada, inclusive cada cidadão francês eles têm direito a pelo menos uma sessão de microfisioterapia por ano, concedida pelo governo francês. A gente espera atingir isso aqui no Brasil um dia, né? E há estudos científicos que comprovem na Europa a microfisioterapia? Tem estudos científicos com doenças idiopáticas, como Alzheimer, Parkinson. Tem estudos bem profundos em cima disso. São artigos científicos franceses, né? Agora, o que eu achei interessante numa conversa em off com você foi você me contando a respeito de como você descobriu a micro, quando você começou a investigar. Você não acreditava muito, né? Não, eu vou ser bem sincero, não tinha muita crença nessa técnica, só que a gente começa a acreditar e a falar um pouco sobre ela, a ter uma maior aceitação de acordo com os pacientes que a gente atende. Aquele ver para crer, né? Então, cada paciente que vem você faz e tem uma melhora absurda, de que a pessoa não teve aquela melhora em 20 anos de tratamento com outro tipo de técnica, então realmente você tem que aceitar alguma coisa desse tipo, né? Agora, em relação às pessoas que você atende em Piracicaba, na região, como que está sendo a aceitação e os resultados dos seus pacientes? Aqui em Piracicaba teve um pouquinho de repulsão um pouco da sociedade, mas assim, conforme você vai atendendo um ou outro, e outras pessoas, além de mim, vão vendo essa melhora, a técnica ela começa a ser mais aceita. A ser um pouquinho mais aceita. Daí a população começa a fazer, começa a se interessar. E rola desconfiança também de pessoas acharem que pode ser um efeito placebo, ou mesmo de que você pode falar dos problemas psicológicos que quase todo mundo tem hoje, como estresse, ansiedade. Era justamente a dúvida que eu tinha, né? Eu pensava que era uma técnica que ela englobasse uma coisa que todo mundo tinha, um jogo psicológico, um jogo emocional. Tem gente que vem para se tratar como paciente que não me fala nada numa avaliação prévia que eu faço e a gente vai achando isso ao longo da sessão. Agora, quanto tempo dura uma sessão, mais ou menos? Uma sessão ela dura em torno de 1 hora e meia. Varia muito de paciente para paciente. E você disse que tem hora que o corpo não responde mais, aí tem que parar. A gente sente esses bloqueios, esses pontos musculares que contraem, ou tecidual, e conforme a gente vai fazendo as liberações, as correções que devem ser feitas, o corpo ele vai mostrando mais coisas, e a gente vai avançando ao longo da apostila, ao longo da técnica, né? São diversos módulos e a gente vai pegando cada vez um módulo mais avançado para estar adiantando no paciente. Só que chega uma hora que o corpo ele não responde mais. E aí, o que fazer? E daí você interrompe a sessão e a indicação é para estar voltando em torno de 2 meses para frente. E, aliás, você falou em volta, né? O paciente volta 2 meses para frente. Quantas sessões, mais ou menos, é aconselhável a pessoa fazer? Ou não dá para generalizar isso? Então, anteriormente a gente falava entre 4 até 5 sessões. Se você for falar aí, vai dar em torno de até um ano de tratamento, entendeu? Só que conforme a gente vai fazendo, chegou numa 5ª sessão, o paciente está ótimo, não tem mais bloqueio praticamente nenhum.
Daí ocorre um evento ao longo da vida dele, lógico, você tem que pegar e intervir de novo, entendeu? Sendo que esse evento possa gerar um bloqueio novo, uma patologia nova, ou uma dor, ou alguma coisa do tipo. É claro, é bom sempre a gente lembrar mais uma vez que a microfisioterapia é um complemento, tá? Não dispensa tratamento médico, o tratamento que as pessoas fazem para determinadas doenças. É por isso que eu quero entrar em outro assunto delicado aqui. Você já atendeu pacientes aidéticos? Atendi também. E todo mundo tem uma melhora, assim como pacientes que têm lúpus. Continuam fazendo tratamento normal, é bom sempre lembrar isso, né? Continuam fazendo tratamento normal. Pacientes que têm lúpus, aidéticos, todo tipo de patologia dá para ser atendida. Mas, Gustavo, eu não tenho uma patologia específica, eu tenho uma dor, eu tenho um problema de coluna, ou um problema de joelho, ou uma artrose, uma artrite. Dor nas costas, dor de cabeça constante. Dor de cabeça, cólica do tipo menstrual, todo tipo de dor a gente consegue tratar e ter uma melhora muito favorável. Mas a partir do momento em que você descobre de onde surgiu uma dor de cabeça, por exemplo, você fala, você tinha 4 anos de idade, quando aconteceu tal evento, a pessoa, ela que acaba lembrando, na verdade, o que aconteceu, né? E você faz o desbloqueio, por que isso cessa a dor? Isso que eu estou tentando entender melhor. Então, vamos supor, você falou aos 4 anos de idade. Aos 4 anos de idade, o paciente teve um trauma emocional, psicológico. Se isso for realmente a origem do evento, dela está apresentando atualmente isso, você faz as devidas correções e informa para o cérebro, né, brincando um pouco. Ela tem 25 anos de idade, ela não tem mais 4 anos, entendeu? E o cérebro, se ele reconhecer essa correção que a gente dá com essa técnica, automaticamente o problema dela cessa. Dentre os inúmeros casos que você atende todos os dias, conta um caso clínico para a gente, claro, sem citar nome, data específica. Um caso clínico, uma paciente que ainda tem, né, lúpus, e ela tem hoje em torno de uns 45 anos, e ela descobriu o lúpus dela com 15 anos de idade. Eu fiz a técnica nela aos 44 anos de idade, e ela nunca teve uma melhora tão grande quanto agora. Então ela era uma pessoa que tinha o problema dela todos os dias. E de repente aos 44 anos, numa hora e meia você faz uma sessão dessa e a pessoa nunca mais ela tem a patologia que ela apresentava. O lúpus dela está lá, ela toma os remédios dela hoje atualmente, só que ela melhorou muito a qualidade de vida dela. Até o ponto da medicina, dos médicos, estarem reduzindo um pouco dessa taxa de medicamento que ela está tomando. Fugindo desse caso, tem pacientes que têm 45, 50 anos que vêm com uma taxa de dor de cabeça muito forte. Começou desde os 20 anos de idade. Essa dor de cabeça vem se apresentando até hoje. Você faz a micro, a maioria melhora. Atendi uma menina de Nova York há 2 meses atrás, ela tomava morfina para dor de cabeça, toda semana. Ela estava no hospital. Desde 12 anos atrás, faz 12 anos que ela faz isso, rotineiramente. Toda semana ela faz isso. E para situações específicas, como problemas hormonais, que são inevitáveis em datas específicas, assim? Então, problemas hormonais, você pega mulheres principalmente, você faz e consegue achar o porquê que aquela desregulação hormonal está vindo agora. Mesmo sendo natural e geral para todos? Mesmo sendo natural. Algum evento ela sofreu ali naquela época que está desregulando a taxa hormonal dela. Pacientes com hérnia de disco. Não vou reduzir a hérnia do paciente. O problema dele está ali, é estrutural. Se é um problema cirúrgico, ótimo, faz uma cirurgia e tal. Mas com relação à dor, a gente consegue intervir e dar uma acessada com relação a isso. E para encerrar, a gente vê hoje 11 em cada 10 pessoas que falam que sofrem de ansiedade, estresse, justamente pela sociedade nossa hoje, como exige mais as pessoas, a correria, o estresse do dia a dia, trânsito, trabalho, enfim, cada um tem uma história e cada um pode resolver esses problemas através da micro também. Consegue sim, ansiedade, estresse, irritabilidade, nervosismo, seja lá qual for o problema que a pessoa tem, que hoje o mais comum são esses aí. A gente consegue estar falando por que ela está agindo assim. Qual o evento durante o dia dela que a deixa assim. Seja ela um evento durante o dia ou seja uma alimentação errada que ela está fazendo.
Gustavo, muito obrigado pela sua participação aqui no Ter Mais Entrevista. Eu que agradeço. Hoje tive a participação do Gustavo Quinelato, que é microfisioterapeuta. E você, claro, conheceu um pouquinho mais dessa técnica chamada microfisioterapia aqui no TV Mais Entrevista. Tchau.